Falávamos com a coordenadora regional de educação, a Cássia Benini, que já mencionava a dificuldade, né, dos estudantes de terem ficado tanto tempo afastados da sala de aula, e agora a rede estadual vai ter horas a mais semanais de aula de matemática e de português, 5 horas semanais a mais para os estudantes terem condição de recuperar aquilo que ficou para trás, né? Especialmente estudantes dos primeiros anos, mas de uma forma geral isso está acontecendo. E no município de Estrela, é a rede municipal que a gente vai abordar agora, tem algo também que é inovador, que são 41 turmas dos primeiros, segundo e terceiro anos, de todas as 9 escolas municipais de ensino fundamental, que vão ter também professores a mais. Serão 2 professores em sala de aula e não apenas um, também para recuperar aquilo que foi perdido nesse período de pandemia. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a secretária de Educação de Estrela, Elisângela Mendes. Bem-vinda aqui à rádio mais uma vez, secretária. E fale para a gente dessa inovação, desse projeto que chama a atenção de forma positiva, né, no município de Estrela. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar apresentando, então, aqui na emissora, o nosso projeto da educação, que com grande alegria estamos implementando na rede municipal de Estrela, projeto que foi idealizado pelo governo municipal, com o prefeito Elmar Schneider e o vice-prefeito João Schaefer. Teve aprovação por unanimidade da Câmara de Vereadores na última segunda-feira, e que vem para qualificar a nossa educação da rede, especialmente nas etapas de alfabetização, que nós avaliamos enquanto educação foram as etapas mais afetadas pelo afastamento das crianças do convívio escolar. Quantas crianças envolvem todo esse novo planejamento e como que ele acontece na prática? Uma professora ministra a aula de forma normal, como era antes, a outra acompanha nas mesas, como é que vai ser? Esse projeto ele está sendo estendido, então, para todas as turmas de alfabetização da rede municipal. São 41 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Aproximadamente 1.300 crianças que estão em fase de alfabetização. Nós contaremos, então, com 2 profissionais em sala de aula. A professora titular, que já é a professora que exerce as funções docentes, vai contar com o apoio de mais uma professora, mais uma pedagoga ou formada em magistério, que vai auxiliar nessas aprendizagens. O que vai acontecer? As 2 professoras em sala de aula vão poder atender mais especificamente as necessidades individuais de cada criança. Como as crianças ficaram muito tempo fora da escola, agora neste retorno, cada uma volta com um nível de conhecimento, com algumas dificuldades, com algumas coisas bem específicas. E agora, com 2 profissionais, nós poderemos ter esse olhar mais incisivo em cima das individualidades e desenvolver das crianças de forma plena. Quer dizer, na hora de passar o conteúdo vai continuar sendo uma professora, talvez aquela que é titular. E daí, na hora que eles estão com as dúvidas, fazendo uma ou outra atividade, quando precisam chamar a professora aqui, aí vai lá uma professora para atender uma criança e outra atende outra, para dinamizar esse atendimento, é isso? Isso. Cada escola, na verdade, vai organizar de acordo com a sua realidade, né? Vai organizar essa questão pedagógica. Essas professoras que vêm agregar, elas poderão atender os alunos também fora de sala de aula, bem individualmente. Elas também poderão participar do planejamento das atividades, também vão poder propor atividades extras de forma a reforçar, né, essa questão da alfabetização. Então, cada escola vai avaliar o seu cenário, vai verificar naquela turma quais as necessidades, se são atendimentos bem individualizados, atendimentos em duplas, atendimentos coletivos, e as 2 professoras vão compartilhar essa responsabilidade da alfabetização. Aulas extras, então, seria uma opção. Pode acontecer como... Não, atividades extras. Eu gostaria de frisar que, num primeiro momento, nós até pensamos em fazer esse atendimento em turno inverso, né, com essa professora no turno inverso. Mas, desta forma, nós não atingiríamos 100% das crianças, porque nem todas as famílias têm condições de levar a criança no outro turno para a escola. Nós temos a questão também do espaço físico. Então, optamos por manter esse atendimento de 2 profissionais dentro da carga horária normal de trabalho e, dessa forma, todas as crianças da rede são contempladas.
Você fala que cada escola tem uma realidade, tem a questão da carga horária dos professores, mas todas as escolas conseguiram remanejar os seus próprios profissionais para estarem 2 professoras em sala de aula, ou foi preciso uma contratação, ou passar uma professora de uma escola para outra? Então, nós estamos fazendo chamamento por processo seletivo, tá? Nós temos uma banca de contratos de uma inscrição que é sempre feita no início do ano letivo, e a partir de hoje nós começamos a chamar os profissionais para essas contratações. Quantos novos vão ser? 41 profissionais novos. Um profissional para cada sala de aula. Quando deve ser colocado em prática, secretária da Educação de Estrela, Elisângela Mendes, essa atividade com 2 profissionais na sala de aula? Conforme os profissionais que vão sendo contratados apresentam a documentação e têm autorização de início, nós já vamos destinando eles para salas de aula. Alguns processos levam 5 dias, né, 10 dias. Então, assim, a perspectiva é que até o início de setembro estejamos com todos os profissionais contratados em sala de aula atuando. E a previsão é que esse sistema dure até o final do ano letivo deste ano de 2021. Com certeza, né? Considerando também que nós retornamos à integralidade agora do dia 12 de julho com o ensino fundamental, nós prevemos o projeto até o final do ano para a gente realmente reforçar essa questão da aprendizagem, né? Muito se fala na questão do investimento em educação, nos impactos da pandemia, né? E felizmente no município de Estrela a gente tem esse olhar especial para esse cenário e nós então vamos implementar até o final do ano letivo esse trabalho. Alguma possibilidade de continuar no ano que vem? Aí nós faremos uma reavaliação ao final do calendário escolar, para o início do ano que vem, e faremos essa projeção. Já que tocou no assunto de investimento, o que representa esse investimento a ser feito nesse período? Em torno de R$100 mil mensais. Ou seja, uns 400 mil até o final do ano é a previsão. Um pouquinho mais de 400 mil. E aí nós temos que falar de investimento, né? E não de custos, porque estamos falando de educação. Outras faixas etárias, outros anos também se cogita essa alteração, não sei se necessariamente com 2 profissionais dentro de sala de aula ou alguma outra medida para que esse público que também teve problemas, né, com atividades remotas e com as faltas de aulas presenciais, como é que vocês estão vendo essa possibilidade também? Como eu mencionei antes, como retornamos há pouco à integralidade 100%, nesta primeira avaliação, neste primeiro mapeamento feito, nós constatamos as maiores dificuldades nessa faixa etária. Então, por isso dessa implementação. A partir dessas ações, nós também vamos ver os impactos dessas ações, a gente planeja a possibilidade de planejamento para estender para outras necessidades. Mas neste primeiro momento ficaremos nessa faixa etária. Além da questão do aprendizado, a questão de protocolos, o distanciamento, a questão até da própria merenda escolar, que a gente viu algumas escolas no início com alguma dificuldade para fazer toda essa logística, está funcionando na prática no município de Estrela? Funciona, nós cumprimos os protocolos exigidos, nós investimos muito na questão dos aspectos de segurança, dos equipamentos de proteção, né? A questão do uso do álcool gel, os alunos receberam do poder público do governo de Estrela máscaras, né? Nós também investimos muito na questão de mão de obra para a higienização das escolas. Adquirimos equipamentos sanitizantes de ambientes que também trazem uma maior segurança para as pessoas estarem no ambiente escolar. E aí eu gostaria de frisar um dado bem importante, que quando nós retornamos às atividades, e logo em seguida foi feita a vacinação da primeira etapa de vacinação dos profissionais, pós-vacinação nós não registramos mais caso positivo entre os profissionais, frente à vacinação e frente aos cuidados que estavam sendo tomados. Então, assim, nós cumprimos, sim, os protocolos. Posso dizer com tranquilidade que, tendo os devidos cuidados, as escolas do município são espaços seguros. A questão da merenda escolar também foi reorganizada. Alguns momentos a merenda ela é embalada individualmente. Então, tem uma série de cuidados que a gente toma para que a gente possa evitar, né, situações de contágio, enfim, de casos nas escolas. O transporte está funcionando também? O transporte escolar funciona, a gente tem alguns cuidados também, né? Mas tem sido fornecido o transporte escolar. E a retomada 100% presencial significa o turno integral também. Quem precisa ficar de manhã, de tarde, e como é que está funcionando o almoço? Eu sei que tinha uma preocupação também com higienização. Sim, sim. A educação infantil retornou integral agora no início de agosto, né? Então, as crianças agora sim vão de manhã e retornam ao final da tarde.
Aí que eu falo na questão do reforço dos profissionais de higienização. Então, entre espaços, as escolas são higienizadas, tem alguns cuidados na questão do manejo dos alimentos, né? Com os EPIs, enfim, as coisas vão fluindo. Esse retorno 100% presencial ainda dá a possibilidade do aluno ficar em casa, retirar uma atividade, ou a partir de agora não? Com certeza, ele dá o retorno, dá a opção, aliás, da família decidir se sente segura para encaminhar o seu filho ou não, né? Mas destacando, assim, ó, no nosso município, cerca de 95%, 96% das famílias optaram pelo retorno. Então, nós tivemos um retorno em massa. Permaneceram em casa situações mais pontuais, onde a criança tem uma necessidade de saúde, que realmente, às vezes, precisa um cuidado maior. Mas, nesse caso, 4% estão tendo aula, conseguem ter atividade remota. Tem encaminhamento, Professor sim, eles recebem as atividades e tem o acompanhamento dos profissionais. Não é acompanhar a aula em tempo real, online, é algo diferente. Eles retiram as atividades e recebem as atividades para fazer em casa. As famílias fazem esse trabalho. Essa possibilidade vai até o final do ano ou vocês pretendem antecipar um prazo, assim, até tal dia tem que vir presencial porque não vai mais ter a entrega da atividade? Neste item, nós aguardamos, na verdade, orientações legais, né? Porque hoje nós não recebemos nenhuma determinação que diga é obrigatório de novo a criança retornar para a sala de aula. Então, a gente aguarda as orientações das instâncias, das esferas superiores, para que a gente possa fazer essa organização. Mas o que eu gostaria de lembrar, assim, ó, e especialmente em função desse projeto que nós estamos implementando. Nada substitui o contato professor-aluno. Nem um recurso tecnológico, nem um livro, nem um caderno por si só, uma atividade entregue. O contato professor-aluno que é o garantidor da aprendizagem da criança. Então, por isso, também a importância de nós disponibilizarmos 2 profissionais para potencializar esse contato e para garantir para as nossas crianças, né, para as crianças da nossa cidade, uma educação de qualidade. Secretária de Educação de Estrela, Elisângela Mendes. Pelo que eu entendi, foi depois da volta dos alunos que vocês perceberam essa dificuldade na alfabetização, especificamente, por isso estão contratando. Tem esse projeto de lei contratando 41 novos professores. Essa ideia surgiu de um debate entre os professores, da secretária, da prefeitura, porque é algo que não se tem muito conhecimento, né, de ter acontecido no Rio Grande do Sul, no Brasil. O que dá para falar sobre esse projeto que é algo inovador? Como eu disse antes, muito se fala, né, na questão do investir em educação, nos impactos da pandemia, e preocupados com essa situação, avaliando o cenário, porque só no retornar para a sala de aula a gente conseguiu realmente verificar as lacunas que ficaram. Então, após muitas conversas, muitos planejamentos da equipe da secretaria e especialmente gostaria de frisar muito isso aqui com o apoio do prefeito, porque sem o apoio do prefeito, né, do vice-prefeito, dos vereadores, isso não aconteceria. Após esses planejamentos, a gente começou a pensar, então, o que efetivamente nós podemos fazer para contribuir com essas crianças. E aí, dentro destas conversas, surgiu, então, a possibilidade de contratarmos um profissional extra e dar esse reforço. Os professores também da rede estavam muito angustiados, porque tu estás em sala de aula percebendo tantas crianças com tantas dificuldades, acaba deixando, né, o profissional ansioso, então estavam solicitando apoio, e a forma que nós encontramos de dar esse apoio, de dar esse respaldo foi essa. Mas especialmente, né, garantindo para a criança, que é o fruto do nosso trabalho, direito à educação de qualidade. No ano passado, a gente sabe que ninguém reprovou de ano, né? Todos avançaram. E para essas crianças que estão começando a aprendizagem, principalmente aprendendo a ler, escrever, acredito que prejudica ainda mais do que aqueles que já estão avançados. Foi essa a principal dificuldade que se percebeu nas escolas ou foi outras demandas também envolvendo outras áreas? Essa foi uma das dificuldades, especialmente porque o primeiro e o segundo ano, eles têm o que a gente chama de promoção automática, eles não reprovam. As crianças vão reprovar lá no terceiro ano, né? E aí, se deparando com as turmas de terceiro ano, especialmente, a gente percebeu mais ainda essa questão das lacunas. Mais ainda a importância de proporcionar uma atividade para tentar amenizar esses impactos. Nós estamos falando de qual faixa etária mesmo? Primeiro, segundo e terceiro ano? 7 a 9. 9. Algumas crianças com 6 anos já, mas entre ali 7 e 9 anos. Que bom. Secretária, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Sucesso aí com a frente da secretaria lá em Estrela, com essa inovação, mas também com outras medidas que estão sendo tomadas. Com certeza. Muito obrigada e também estamos à disposição. Um grande abraço.
Um abraço à secretária de Educação de Estrela, Elis.